E aí galera, aqui é a Juke, sejam muito bem-vindos ao AMD Brasil e hoje nós teremos um convidado especial para falar com você sobre memórias. Chega mais, Yuri da Kingston. Fala pessoal, sou Yuri Santos, gerente de tecnologia da Kingston do Brasil, especialista de todas as linhas de produto. Adoro falar de tecnologia e estou aqui para falar hoje de memória com vocês. Então a gente separou aqui algumas dúvidas que a gente acredita que vai ajudar vocês a terem mais desempenho. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e vem com a gente. Vamos discutir sobre o mundo das memórias RAM. Vamos começar então pelo começo. Explica para nós qual que é a função da memória, o que ela faz dentro do computador, quais os componentes que ela vai fazer essa ponte aí de comunicação, para a gente depois chegar, explicar para o pessoal por que aumenta o desempenho, como que aumenta o desempenho, mas vamos começar do início. Qual é a função da memória? Bom, memória é um componente vital em todos os sistemas, né? A gente vê, o computador tem memória, meu celular tem não sei quantos gigas de RAM, né? Tudo tem RAM hoje. Por que tudo tem memória? Porque não existe cérebro sem memória, né? Todo mundo fala processador, o cérebro do sistema, mas o seu cérebro, como ele vai saber o que tem que calcular se você não lembra dos números que você tem que fazer o cálculo, se você não lembra as palavras que precisa falar? A memória é exatamente para isso. Ela guarda realmente palavras, né? A gente usa o termo, as variáveis, palavras mesmo, números, tudo isso é armazenado na RAM, desde a posição do ponteiro do mouse na sua tela até a tecla que você digitou ou todas as variáveis aí de um jogo, a inteligência artificial, posição de inimigos, tudo isso. Então a memória é como se fosse o caderninho do processador, onde ele lê as questões, né, e onde ele anota as respostas. Né? Tudo vai passar por ela para chegar no processador. Beleza. E fala um pouquinho mais da questão de capacidade que as pessoas precisam ter para que elas possam fazer um bom uso, porque a gente fala, desde o início, assim, dessa questão dos computadores gamers, a gente fala de computador nivelado, né? Sim. Então, qual que é a capacidade? Fala pra gente em questão de capacidade, como que a gente nivela? Bom, a capacidade, é literalmente o tamanho do seu caderninho, né? Fazendo a mesma referência aí da função da memória. Então, se você vai abrir um jogo pesado, né? O que seria um jogo pesado? É um jogo que tem muitas variáveis, que você tem que carregar muita informação para ser processada. Então, o ideal é você ter um caderno que caiba aquele programa rodando, né? Uma memória com capacidade suficiente para rodar aquilo. Eu vou usar um jogo, o jogo que eu jogo tem o requisito mínimo de 8 GB de memória. Então você tem que ter pelo menos 8 GB, senão ele vai rodar na qualidade ruim ou nem vai rodar. Né? Eu quero jogar esse jogo que usa 8 GB, mas ao mesmo tempo eu quero fazer um streaming, eu quero gravar meu gameplay, e eu quero conversar com o pessoal no chat, os meus amigos, né, fora do streaming. Ao mesmo tempo, eu vou fazer tudo isso. Você precisa somar quanta memória é necessária para cada um dos programas que você vai executar. Né? Então, hoje a gente fala, 8 GB é o mínimo que a gente imagina para um computador. Tem gente... Pra ligar, né? Pois é, você falar 4 GB hoje ainda dá para usar um Windows para abrir uma internet? Dá. Você precisa de uma paciência. Né? Você precisa tomar todo o cuidado, porque se você abrir coisa demais, aquela coisa já vai ficar toda aquela tela branca, né? Tudo nada respondendo, e aí de repente alguma coisa vai abrir e você não vai conseguir fazer nada. 8 GB é o mínimo, né? Mas a gente já está num ponto que 16 GB passou a ser o esperado. Né? Principalmente se a gente olha o universo gamer, quando a gente chega numa geração que o videogame já tem aquela quantidade de memória disponível, o jogo de PC vai ter todos os benefícios de ter no mínimo a mesma memória que o videogame apresenta, né? Então, a gente está na geração do 16 GB e quem sabe aí para frente, né, até mesmo com a evolução da tecnologia, a gente tenha, né, a cada ano, né, a gente tem uma nova litografia, todo aquele papo de evolução tecnológica. A gente tem cada vez mais memórias mais baratas com capacidades maiores, né? Se você olhar hoje quanto custa uma memória de 8 GB e olhar 10 anos atrás, né? 10 anos atrás você gastava uma fortuna para ter 8 GB, ninguém tinha 8 GB, né? Então, mas a gente tá aí. E fala pra gente qual que é a relação quando a gente... beleza, eu tenho a capacidade para rodar tudo que eu preciso. Então vamos supor que eu cheguei já nisso. Como que a gente faz agora para ver a questão da frequência? Bom, a frequência tem tudo a ver com a eficiência do processamento.
né? Você tem seu caderninho, né? O processador tem todas as informações que ele precisa, mas qual a velocidade que esse processador pode ler as informações e depois escrever a resposta? Né? A gente fazendo a mesma alusão do caderno, né? Um aluno que está na sala de aula, a professora está ensinando as coisas, está escrevendo na lousa e você está copiando, né? Se você não consegue copiar rápido, a professora apaga e você não consegue salvar aquelas informações no seu caderno. Né? Você precisa ter uma velocidade compatível. E aí muitas vezes a pessoa fala, tá, mas o que seria velocidade compatível? Olha qual equipamento você tem. O processador ele tem uma velocidade de memória mínima sugerida, na verdade é a máxima, né? Vamos dizer assim. Então, meu processador tem como padrão 3.200 MHz. O ideal seria você ter no mínimo uma memória 3200 e se o conjunto daquele processador com a sua placa-mãe permitir, for compatível com velocidades mais altas, verificar qual que é a velocidade maior eficiência para aproveitar. Às vezes você vai investir R$20 a mais comparando aí duas velocidades diferentes, R$50 que seja, mas você vai ter um computador para o resto da vida daquele computador com uma eficiência maior, entregando as informações mais rápido para aquele processador. Né? Muita gente pensa, o processador é o que importa, mas o processador, de novo, não é nada sem a memória. Se a memória não acompanha a frequência daquele processador, se não acompanha a velocidade dele, você vai ter um processador lá esperando informação, ocioso, ao invés de ficar processando como você espera que o processador faça, né? Exatamente. Mas e quando a gente fala... Tá, a gente falou da capacidade, a gente falou da frequência. Onde é que entram os timings aí no meio? Porque, assim, os timings, ele é tipo como se fosse um vortex, um vácuo, assim, infinito, que ninguém sabe o que é. Né, a gente até sabe colocar, tipo, subir, né, o perfil de overclock, mas quando entra nos timings, é uma coisa muito mais difícil, assim, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de entender inclusive os timings principais que já estão escritos na própria, né, no próprio selinho da memória, né? Explica pra gente o que é cada um desses números, o que eles fazem, qual que é a vantagem de cada um deles. Não, ótimo. A questão dos timings é realmente um tema que é pouco abordado, até pela mídia especializada, vamos dizer assim, e não é por falta de conhecimento, é justamente por variedade, né? O mercado é muito amplo em termos de especificações disponíveis para você comprar, muda a frequência, vai mudar a latência, dentro da mesma latência você tem módulos de alta performance, módulos gamer de performance intermediária, módulo padrão, que é o standard. Cada um deles vai ter um conjunto afinado dessas latências. E o que é latência? Latência é o tempo de resposta, né? É a demora, é a espera. Você fala, tá, mas por que eu tenho especificação de espera? Porque o processador, quando ele vai gerenciar, né, tipo, ele vai mandar informação para a memória. Ele tem que dar um tempo para aquela memória salvar aquela informação, para escrever, para acabar de copiar. Né? É como se fosse o tempo que a professora dá. Já terminaram essa parte aqui, eu vou apagar. Né? Eu vou dar mais 3 segundos para vocês copiarem, pois isso? É bem isso. Então, quanto maior a latência, mais tempo a memória tem para concluir essas atividades. Por isso, é mais estável. Quanto maior a latência, mais estabilidade o sistema tem. Porém, você está copiando mais devagar. Diga. Esse tempo é o quanto que ela tem ou é o quanto que ela requer de espera? Como a gente define o tempo, né, na verdade, na etiqueta ele dá uma sugestão. Entendi. Esse é o tempo que ela perfeito. tem. Né? Então, é o tempo que a gente definiu, esse é o tempo que você precisa fazer. Pois é. Porque a gente pode ir lá na BIOS e trocar esse tempo, né? Exato. Então, se ela vem de fábrica nesse tempo, significa que dentro desse tempo ela consegue executar essas atividades, é isso? Isso, é sinal que lá na fábrica a gente testou e garante. Né? Aquele tempo ela consegue entregar aquela resposta sem erro. Né? E por isso que se faz, eu vou lá na BIOS e vou aumentar, vou diminuir essa latência, vou colocar um tempo mais baixo. Se a memória está conseguindo entregar naquele tempo, você não vai ter travamento, não vai ter tela azul, não vai ter nada. Quando você começa a exagerar nisso, né, ou alguma combinação desses times não está batendo, né, ela entrega no tempo, mas a outra está muito rápido, vai travar um programa, vai dar um erro, ou vai dar a tela azul mesmo. É onde a gente chega nesse limite. A memória não conseguiu entregar a informação correta para o processador. Ou o processador mandou o comando para salvar e aquela informação não foi salva antes de outra informação chegar para ser salva. Sim. Tá, mas vamos lá, eu tô querendo brincar nos timings. Eu já tenho capacidade, já tenho frequência, agora eu quero diminuir as minhas latências. Eu fiz a minha sopa de letrinhas, eu defini ali, baixei um pouquinho cada um dos times.
e aparentemente o meu sistema operacional tá ligando. Eu tô rodando um joguinho aqui, tá até funcionando, mas como que eu sei que tudo vai funcionar? Como que eu faço um teste de estabilidade completo? Bom, a gente tem diversos níveis de estabilidade, né? Quando a gente fala de overclock, né, primeiro, a memória tem 2 níveis de overclock, vamos dizer assim. Como assim nível? A memória, ela é definida um padrão, né? O GDEC, que é o Conselho Mundial que cria os padrões, né, da indústria, ele determina, olha, a latência padrão para frequência tal é tantos pulsos de clock, né? Tem um CL16, 17, 18, que seja. Tá? Isso é padronizado. Quando a gente pega uma memória que de fábrica já vem com uma latência mais baixa que isso, especificada, a gente já está trazendo ela com um overclock, porque o clock padrão é aquele do GDEC. Então ela já está com overclock. Quando a gente pega e abaixa ainda mais, aí a gente está querendo ir num overclock que vai além do padronizado pela fábrica, que tem uma máquina que vai fazer simulação, que vai fazer outros testes, mas não vai ter o critério fino de pegar igual você e ir lá, coloco, vou rodar o meu jogo, vou ver se está ok. Né? O critério da fábrica tem integridade de sinal, é uma coisa muito mais, não vou dizer elaborada, mas é muito mais rigorosa. Né? O seu jogo pode ser muito mais leve para a memória do que um teste de fábrica. Por isso, você consegue especificações melhores, você consegue diminuir o tempo, ter uma performance mais alta. O que eu recomendo? Né? Se você quer ter o sistema mais estável possível, você vai abrir mão da performance em alguns programas que seriam mais leves para a memória, para ter uma memória estável em outros que são mais pesados. O jeito mais simples de testar hoje, né, quem usa a plataforma Windows, ele traz um memory test, né? Só escrever teste de memória na pesquisa do Windows 10, ele já vai trazer lá um programa de diagnóstico, vai reiniciar seu computador e vai testar só a memória. Se ele passar nesse teste, pode ter certeza, está estável. Tá? Aquele teste é realmente um teste bem rigoroso, que a gente usa até como referência na indústria. Não vou dizer na fábrica, mas é uma forma do suporte de uma memória que tá... Eu acho que minha memória está com defeito. O teste de memória realmente vai identificar. Tá? Esse teste é o mais tranquilo de fazer, né? Tá em tudo quanto é sistema e verifica. Aí você fala, tá, mas eu quero rodar o meu jogo do melhor jeito possível. Então você vai testar o seu jogo. Você vai fazer lá, vai diminuir as latências, entrou no sistema operacional, ótimo, já é um bom indício que tem estabilidade. E vai jogar. Primeiro passo, né? Ligou, ótimo, beleza, vamos jogar. Jogou, não travou, é um bom sinal. A segunda coisa que eu acho interessante verificar, no caso de você mudar as combinações de memória sem seguir algum guia, sem seguir alguma informação da internet de alguém que tem uma memória igual, porque cada chip vai ter uma combinação específica, né? Você teria que fazer realmente o teste latência a latência. Seria pegar e testar, verificar a performance no seu jogo, mudar aquela latência de novo e testar de novo a performance. Para quê? Para ver se as alterações que você está fazendo estão surtindo melhoras na performance ou se estão piorando por algum motivo. Você pode deixar esse tempo de resposta para a informação que eu estou escrevendo, eu diminuir, mas o de leitura eu não consegui diminuir tanto. Mas agora ele acaba desincronizando o número de ciclos para leitura e para gravação e acaba piorando. Então é importante ir testando um a um. Né? Você fala, poxa, é um baita trabalho fazer isso, mas você vai fazer uma vez só. Chegou na estabilidade, tá salvo lá na bio, você salva o seu perfil e vai se divertir. Exatamente. Eu até pensei que tu ia falar assim, abre o Chrome. Aí eu achei que tu ia me dar tantas abas abertas, é estável. Não, mas aí vai depender do que você vai abrir. Deixa eu abrir aqui o YouTube e vou abrir aqui também um Office 365, o plugin que vai rodar, a extensão que tá rodando ali vai fazer diferença. Nossa, vou acessar meu banco, aí já era, crashou. Deu, crashou. Mas outra coisa que é bem polêmica aí é a questão do Dual Channel. Diz pra nós, é mito ou é verdade? Dá ou não dá mais performance? Não, dá muito mais performance. O negócio, tá? Esse mito foi criado. Tem várias polêmicas sobre o tema, tá? Quando as primeiras plataformas que trouxeram isso, todo mundo ficou maravilhado. Nossa, existe o Dual Channel, mais frequência para memória, sem eu precisar desenvolver memórias de frequência mais alta. E era bem isso, e na verdade continua sendo bem isso. Né? Quando você usa uma memória só, você tem lá 64 bits por rank, né? Que é aí falando já
uma linguagem mais técnica. O que é um rank? É um conjunto de 64 bits da memória. Tá? As memórias, elas se comunicam com o processador em carregamentos, né? Você pode imaginar um caminhãozinho com 64 bits de informação pegando a estrada e indo entregar essa mensagem com essas informações para o processador e depois voltando com mais informação para trazer de volta para a memória. É essa a ideia. Quando você faz um dual channel, significa o quê? Ao invés de você ter dois caminhõezinhos dividindo a estrada, ou seja, criando trânsito ali com tráfego, um esperando o outro para chegar, você duplica a estrada. Então você tem dois caminhões indo ao mesmo tempo, levando cada um 64 bits, ou seja, 128 bits numa vez e voltando 128 bits numa vez. Né? Se você pega uma memória 2666 MHz, na verdade você estaria equivalente, né, com elas em dual channel a 5.333, 233, 200... Bom, é duplicar aí, multiplica por 2. Eu peguei um número quebrado, se fosse 2.400 seria 4.800. Nossa, né? Que tristeza, pegasse 3.200. Que vai dar 6.400. Mas bom, conta a vida. Murphy gosta de escolher os números mais difíceis pra gente fazer a conta na hora, né? Por favor, editor, coloca a resposta correta. Mas você tem o dobro da performance. Algumas plataformas mais high-end têm mais que 2 canais, inclusive, disponíveis. Sim, e aí vai pra quad channel, né? Vai pra quad, exato. Então você coloca 4 caminhões trabalhando em conjunto. Isso multiplica mesmo a performance da memória. Aí você fala, mas eu vi alguns testes que a performance não aumenta tanto. Bom, o processador ele tem a sua dependência de conseguir fazer os cálculos, né? Não é porque você consegue ler o caderno na velocidade super rápida que você vai conseguir processar ao mesmo tempo. Mas você vai garantir que aquele processador vai poder ter todas as informações na velocidade máxima para ele trabalhar 100%, com toda a carga de trabalho, com tudo que você investiu no seu equipamento, estará de fato sendo usado. Então o Dual Channel é polêmico porque as pessoas muitas vezes não percebem a diferença. Você fala, eu tô aqui navegando na internet, coloquei mais um pente de memória e eu continuo navegando igual, não mudou nada. Pois não é mesmo? Pois o processador... Eu liguei o meu Windows e ele continua ligando. Pois é. Que bom que ele continua ligando, né? Não vai fazer essa diferença na cara, mas várias aplicações a gente percebe diferença. Só que você vê, são coisas muito específicas que o usuário comum não vai perceber. Não, tem coisas que o usuário comum percebe. Por exemplo, Se você joga qualquer jogo, não vou dizer que 100% do jogo é pesado para o processador, que ele tem o tempo todo trocentas inteligências artificiais de adversários sendo calculada, com projéteis vindo de todos esses caras, com um cenário sendo destruído de todas essas formas. Não, difícil um jogo que é assim. Nossa, na minha cabeça passou um apocalipse aqui. Pois o mundo não acaba o tempo todo nos jogos, você tem cenas calmas. Então, nas cenas calmas, né, que geralmente é a maior parte do jogo, você não percebe diferença porque o processador está tranquilo. A memória, mesmo em single channel, vai entregar as informações que ele precisa. Mas na hora que a coisa complica, aquela hora que você não quer que trave, que não quer um slowdown, que não quer a queda de frame, é a hora que o dual channel vai fazer a diferença. Né? E muitas vezes a gente confunde um pouco, a placa de vídeo não está dando conta, está dando essas quedas. A placa de vídeo vai dar queda de frame quando você tem uma mudança no efeito visual, tava uma cena tranquila, com a luz estática, tipo dia, tudo iluminado, e de repente começa a escurecer e a luz começa a inclinar, tem sombra surgindo, coisas em movimento. Isso pesa para uma placa de vídeo. Agora, o processamento de vários inimigos na tela, não, são os pixels que ela estava desenhando, né? Os efeitos que ela vai criar, o processador tem que dizer, olha, você tem que desenhar tal coisa em tal parte da tela, no ponto lá, o 1080 em cima e no 500 e pouco na esquerda, você vai desenhar a cor vermelha, sei lá, você vai dar os pontos, você vai pontuar para a placa. Então, essa pontuação, né, que é o trabalho do processador no jogo, é o que vai depender da memória, e é que quando você tem um dual channel, você não vai ter esse processador demorando para informar e o jogo não vai travar, não vai ter essa queda de frame. Né? Ou a queda vai ser menor do que seria se você tivesse com uma memória mais lenta ou sem o dual channel. Né? Então o impacto é para as pessoas comuns também. Aí você fala, sim.
E para as pessoas que não são comuns, dê alguns exemplos que vão mudar algumas pra pessoas pessoa. têm 4 olhos, 3 mãos, né? Vamos dizer, um profissional, você gravou seu jogo e vai editar, você vai conseguir renderizar aquilo num tempo mais curto, vai renderizar num tempo mais baixo. Eu vou trabalhar uma imagem que eu tirei umas fotos, vou aplicar uns filtros, os programas vão fazer uso dessa memória mais rápida. Muita gente confunde, eu preciso de mais memória, mas às vezes você precisa de uma memória mais rápida. E por coincidência, às vezes, eu tinha 8 GB aqui, coloquei mais 8, nossa, tô com 16 e ficou muito mais rápido, né? Então o problema era que eu precisava de 16. Só que muitas vezes, na verdade, não, 8 GB já era o suficiente para o seu programa, mas com 16 você estabeleceu o Dual Channel, passou a ter mais performance e tudo ficou mais rápido, né? Então tem os dois lados. A gente também rodou alguns testes e a gente percebeu que quando a gente colocava no low, não necessariamente todos os usuários vão utilizar os jogos no low, mas a gente fez esse teste para justamente tirar o gargalo, que seria do processador da placa de vídeo, principalmente, né? E fazer esses testes e comparar só a questão da memória. Explica pra gente também como é que funciona isso quando a gente tira outros possíveis gargalos e coloca em ênfase só a frequência maior e só o Dual Channel. Bom, o computador é um conjunto de componentes que formam um sistema, né? Igual a gente, a gente tem uma memória, tem o nosso cérebro, né, que tem a memória, a gente, se tá com sono, não vai conseguir aprender direito, né? Vai tá mais devagar, não vai dar erro, né, se você tá muito cansado, vai salvar alguma coisa errada na sua memória. O computador... Eu com sono eu durmo, eu não calculo nada. Não, o computador é igualzinho, né? Ele tem todo um conjunto. Se ele tem uma placa de vídeo muito forte, o processador não é tão forte, o processador não vai informar tudo que a placa de vídeo poderia para ela desenhar na tela. O contrário, se eu tenho uma placa de vídeo que não é tão boa e eu estou com especificações altas, né, aquela placa de vídeo, vez ou outra vai engasgar, vai estar recebendo informação do processador e ela não vai estar conseguindo desenhar na tela tudo que precisava. Né? O equilíbrio é sempre importante, por isso até mesmo no computador, todos os jogos a gente tem opções, né, para alterar a qualidade gráfica, tudo mais, para ajustar ao nosso sistema, ao nosso equilíbrio. Sim. Quando a gente vai testar a importância da memória, né, eu já vi muita gente falando, eu vou jogar no Ultra, por que eu vou testar uma memória para ver se ela tá fazendo diferença no low? Por que eu vou ler um teste que está comparando a memória rodando o jogo no low se eu não vou jogar o jogo no low? Bom, se eu estou olhando um teste da memória, a importância que a memória tem, né, eu não posso depender que a placa de vídeo vai conseguir desenhar a cena inteira, quantos quadros ela vai conseguir desenhar, porque a importância da memória vai estar ali, né, a memória vai fazer a diferença de não cair os frames do processador, mas você, no final das contas, vai ter um resultado que vai medir a performance da sua placa de vídeo, né, que vai ser o gargalo do sistema, né, se está com configuração acima e não da memória. Quando a gente bota no low, a gente diminui a importância da placa de vídeo, mas não deixa de ter a mesma importância dos inimigos, da inteligência artificial, dos pontos na tela, se está na mesma resolução, tudo vai ser processado do mesmo jeito. Só vou tirar um dos gargalos para medir qual o impacto de eu usar uma frequência mais alta, de eu usar o Dual Channel para aquela aplicação. Por isso, os testes mais sérios de memória na internet pode até ter a informação de quanto melhorou usando especificação alta de vídeo, né? Mas a gente entende que a comparação da porcentagem de ganho real é a do teste com a qualidade mais baixa, né? E lógico, você vai ter aquele impacto jogando na qualidade alta, porque geralmente o vídeo, né, a placa de vídeo vai ter queda de frame, como eu falei, em cenas mais complexas, mas não complexas em número de objetos, mas sim em efeitos, né? Tá um céu tá com uma iluminação diferente, que os objetos na minha tela estão com uma sombra que está se movimentando e tem um gradiente luminoso que está mais escuro perto e tem detalhes, e antes não tinha, né? Essa transição, se a placa de vídeo não aguenta, você vai ter uma queda, mas é uma queda pela imagem, não é uma queda de, olha, os inimigos estão chegando, as coisas estão explodindo, eu não estou vendo por onde eu tenho que correr para desviar das explosões, né? Que é onde a memória vai fazer diferença, é aquela questão da sobrevivência. Você vai ter um jogo, você vai ter uma experiência de jogar que o seu jogo não vai travar na hora que você não quer que ele trave, que não pode, que é vida ou morte. Exatamente. Ali, né? Então,
O Dual Channel faz diferença, é difícil medir essa diferença em número, por isso os benchmarks são feitos em configurações diferentes para realmente comparar o impacto que aquilo pode ter, mas é perceptível quando você tem um sistema com a memória bem dimensionada, com a frequência certa que eu posso. Minha placa-mãe aceita até 3600, vou usar 3600. Meu processador é 3200, por que eu vou usar uma memória mais lenta? Vou usar no mínimo 3200. E se você pega sistemas que o chip gráfico é integrado, o meu notebook tem a placa integrada, vai usar memória RAM como memória de vídeo. A minha APU, meu processador, tem o chip gráfico integrado, a memória RAM passa a ser vital, não só para a queda de frame do processador, mas para a habilidade da placa do chip gráfico processar os efeitos visuais e desenhar na tela. Então é nítido, uma memória 10% mais rápida em frequência vai te dar o tempo todo os 10% mais quadros por segundo nesses casos. Sim. O impacto é grande. A densidade de informação não é agora só para o processador, né? Também para o chip gráfico, né? Então, sim. Como tu falou, né? A importância aumenta, né? Duplica a importância, né? E aí imagina, a pessoa coloca uma memória de frequência mais baixa e além se a pessoa ainda usa single channel com memória baixa, além de não estar indo tanta informação, ainda está indo de uma forma mais lenta, né? Então acaba que tu cria o gargalo ali, né? Pois é, às vezes você... eu tenho um notebook simples, né, que eu comprei, sei lá, para fazer um trabalho de escola, um trabalho de faculdade, né, uma coisa básica. Mas eu gosto de alguns jogos mais básicos, por que eu não jogo nele? Falar, mas é porque a placa de vídeo dele não é tão boa, né? Fica rodando ali a 28 frames por segundo. Muitas vezes, né? Fica um negócio, não dá gosto de jogar ali. Eu tenho que botar a resolução, sei lá, 720p e ainda assim no low. Né? Às vezes, se você coloca o Dual Channel nesse computador antigo, né, você configura a memória direitinho com a frequência certa para ele, vai ser o suficiente para você ter uma experiência de jogo satisfatória nesse seu jogo que você queria jogar. Né? Fora as outras coisas que você pode fazer no computador e tá achando que ele já deu o que tinha que dar, só tá, na verdade, mal configurado em termos de memória RAM. Agora que tu falou de notebook, os últimos notebooks que eu comprei aqui pro nosso ecossistema, todos eles eu fui, né, comprei, e aí eu fui lá no fabricante, no site do fabricante e verifiquei quais são as opções de upgrade que eu posso. Ele aguenta, tem alguns, né, eles vão ter um chip de memória já soldado e um slot pra gente poder fazer o upgrade, e outros eles já disponibilizam os 2 slots pra gente fazer o upgrade. E eu percebi uma grande diferença, assim, quando você pega o computador cru, vindo de fábrica, e quando você pega ele, né, você faz um upgrade pro máximo, ou, né, melhora. A diferença, todas essas opções que os fabricantes dão pra gente fazer upgrade, elas não estão ali por acaso, assim, é porque eles realmente rolou aquela questão de diminuir um pouco o custo e tal, mas se você coloca na melhor configuração possível, você tem ganhos gigantescos. Sim, a diferença é gigante, né? Não só por causa da capacidade, mas também a velocidade que você pode colocar, né, todos os ajustes. Né? Você fala, notebook não dá para mexer na latência. Né? Alguns dão. Um pouco mais difícil. Tem que ser um pouco mais. Tem que pagar um valor realmente, né, assim, superior para poder fazer isso, né? Mas existem memórias gamer para notebook, memórias que já vêm de fábrica com a latência mais baixa. Só que se você pega um notebook que tem a memória soldada vai limitar a latência da memória que você instalasse. Ele não permite que você coloque uma outra memória, porque ele vai trabalhar sempre limitado às especificações mais lentas. E fora que se você ia falar, tu não pode ter tipo uma 200 é ótimo. Tu não pode ter uma 3200 e uma 3600. Ele vai limitar para quem anda mais devagar, né? Sim, ele vai acabar limitando em 3200, né? Sempre a que tá mais devagar, a latência mais alta das duas, ele vai fazer realmente um conjunto, né, da configuração. Ele vai, lógico, ele otimiza, né? Ele quer estabilidade. Então, qual que é a forma estável? Vou limitar pelo mais baixo. Né? Então, você vai desperdiçar performance. Mas, às vezes, você fala, mas era a memória que eu podia comprar, né? Eu vou fazer o upgrade. O Dual Channel vai dar mais performance do que o Single Channel, mesmo que você use uma frequência mais baixa. Então, é importante, sim, a dupla. Às vezes, meu computador poderia usar 3600 e eu estou com a memória 2666.
duas memórias 2666 vão ter um desempenho melhor do que uma 3600, né? Então... Porque como o Yuri Santos, da Kingston, falou mais no início desse vídeo, você duplica a quantidade de informação indo. Então é melhor você ter dois, que a multiplicação desses dois vai dar mais do que o 3600, é isso que importa. Não, mas é interessante a gente pensar também que quando a gente fala de... Porque tu falou, né, da questão do notebook, a gente tem APUs também para desktops, então assim... É todo um cenário que a memória vai fazer muita diferença e é interessante a gente pensar que não é só para o computador Ryzen 9, o 5950X que vai fazer diferença. Ele, inclusive, se a gente for parar para pensar que no low faz mais diferença, para quem não tem uma placa de vídeo talvez tão poderosa assim, ele vai conseguir tirar mais benefício da memória de uma frequência um pouquinho mais alta, um dual channel ali configuradinho, uns times já setados, do que uma pessoa que já está com o computador, né, no topo do topo. Né, talvez essa pessoa não sinta tanta diferença quanto uma pessoa de nível intermediário, de computador, né, no nível intermediário. Né? Exato, o cara que está com o computador no topo do topo, ele provavelmente já está rodando os jogos na qualidade alta no limite do próprio monitor. Né? Ninguém... tá certo, tem os caras que gostam de jogar 300 FPS, mas o monitor tá mostrando ali 144, 120. Contraditória essa informação, né? Mas tudo bem. Né? Mas aí você pega... né? Mas você pega o pessoal que tá ali querendo rodar com a qualidade mais alta, é o que vai sentir, meu jogo tava rodando a 50, queria rodar 60 porque meu monitor é 60. Sim. É muito mais fácil colocar o dual channel, você sente que vai melhorar. Eu tô ali com 120, queria 144 frames. Provavelmente a memória vai dar aquele empurrãozinho para chegar mais perto ali, né? Você vai tirar proveito do seu equipamento. E lógico, quanto mais simples for, né, provavelmente maior o impacto que essa memória vai dar nesse resultado para você. Porque você já está trabalhando numa coisa mais simples, meio, não está tão satisfatório. Vai ficar mais próximo do satisfatório. Né? Quem já está satisfeito vai ficar melhor ainda. Né? Mas, poxa, já estava satisfeito. Né? Agora quem não estava vai ficar. Exatamente. Bom, queria agradecer a tua presença aqui hoje, espero que volte mais vezes. E eu vou deixar para o pessoal aqui embaixo também colocar dúvidas e outras sugestões de vídeos relacionados aí à memória e a produtos Kingston, né? Então, se vocês quiserem aí tirar dúvidas sobre isso, eu talvez não tenha a resposta, mas eu sei quem tem a resposta. Opa! Google! Galera, se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal, deixa o like e a gente vai ficando por aqui. Dê seus agradecimentos aí, suas despedidas, por favor. Bom, pessoal, obrigado aí por toda a atenção. Eu sei que é um tema ultra nerd, mas é importante para o nosso dia a dia, né? Eu gosto de falar e espero que vocês gostem e aproveitem um pouco essas informações para melhorar o sistema de vocês, jogar melhor, processar todas as informações do seu computador, do seu browser, das suas 20 mil abas abertas e que nada trave, beleza? Obrigado aí. Muito obrigada, galera. Até a próxima e beijos.